Dear Evan Hansen. Hansen. Dear Evan Hansen. Inglês é um problema na minha vida, a gente sabe. Caros espectadores, sejam bem-vindos ao canal Sessão Popular. Eu sou o Luiz e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho mais do mundo dos musicais. E hoje a gente vai falar sobre um musical que é tão necessário quanto o Waitress, que a gente falou no outro episódio, que é Dear Evan Hansen. Se eu falar o inglês errado, gente, me desculpa, viu? Mas às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade. Dear Evan Hansen, na verdade, é um musical que estreou em 2016, que segue em cartaz na Broadway atualmente e que tá fazendo muito sucesso. O musical, ele pegou a mesma leva de uma outra série do Netflix que fez muito sucesso, que foi Os 13 Porquês, que também falava com o público jovem do mesmo jeito que o musical fala. Então, a história, ela fala sobre o Evan. O Evan, ele sofre por fobia social, que é o fato que ele tem dificuldade de socializar com outras pessoas. Então a terapeuta do Evan, ela fala pra ele que ele precisa escrever cartas, onde ele começa com o texto Caro Evan Hansen, e aí o porquê do nome do musical. E nessas cartas o Evan tem que falar sobre como foi o dia dele, como ele tem se relacionado com as pessoas, que é uma prática, um exercício que ele precisa para melhorar. Só que nesse processo o Evan acaba falando sobre uma garota, que é a paixonite dele, o amorzinho dele na história, e que é a irmã de um outro rapaz, o Connor, que também sofre por alguns problemas de comunicação, de socialização. Então o Connor, conversando com Eva, eles combinam de ser amigos, para que eles possam adquirir mais amigos. É uma ideia meio louca. Só que nesse momento em que o Connor ele se torna amigo do Evan e escreve o nome dele no gesso, já que o Evan estava com o braço quebrado, o Connor acaba pegando uma carta do Evan, encontrando, que fala sobre a irmã dele. E aí o Connor fica um tanto quanto transtornado, vamos dizer assim. E o Connor vai embora. Logo depois de um tempo, o Evan fica sabendo que o Connor se matou. E aí a família do Connor quer falar com o Evan, já que eles encontraram uma carta com o Connor, que é a carta que o Connor encontrou com o Evan, falando sobre o Evan e tudo mais, e sobre a irmã do Connor. Então isso acaba gerando toda a atenção pro Evan, que não sabe o que fazer, até porque ele não é realmente amigo do Connor, foi um acontecimento, só que gerou todo um transtorno na vida dele. Daí em diante as coisas fogem do controle, até porque o Evan começa a mentir compulsivamente para poder manter a história de que ele e o Connor eram amigos. E aí isso acaba se tornando um círculo vicioso para ele. O musical ele traz vários tópicos, o suicídio, que é o principal, a puberdade, a comunicação entre os jovens e a questão da fobia social, também a paternidade, que grita bastante durante a história, entre outros assuntos. O musical ele tem um estilo pop rock, ele é dirigido pelo mesmo diretor do Next to Normal, ou Quase Normal aqui no Brasil, com a montagem que a gente teve. Então, visualmente eles são muito parecidos e a ideia, a ideologia também é muito parecida, quantidade de atores no palco. Isso reflete muito na direção do Michael Griff, do Next to Normal pro Dear. Outro fato bem bacana do musical é que as composições são do Ben Pasek e o Justin Paul, que é uma dupla que tem feito muito sucesso não só na Broadway, mas também em Hollywood. Eles são responsáveis pelo Rei do Show, La La Land, alguns musicais da Broadway como Dogfight e também da série de TV Smash. O musical também concorreu a 9 Tony Awards, sendo que ele ganhou 6, dentre eles de melhor musical e melhor ator para o Ben Platt. Outro fato interessante é que o Ben Platt, que interpreta o Evan no musical, ele é filho de um produtor de algumas das maiores obras de Hollywood e da Broadway, como La La Land e Wicked. O gesso que o Evan usa no musical, ele é rabiscado pelo Connor onde ele escreve o nome. Ou seja, toda a sessão do musical, o Evan tem que usar um gesso novo porque ele vai ser rabiscado. E devido ao grande sucesso, o musical sai em outubro desse ano em tour pelos Estados Unidos. Na verdade, isso é bem comum lá. Os musicais que fazem sucesso, eles ganham versões de tour e viajam pelo país inteiro. O bacana desse musical é como ele tem umas temáticas importantes para o nosso dia e como elas estão sendo muito abordadas, né? O suicídio com a série, com o musical, ele veio à tona no momento em que realmente isso está acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro. Eu recomendo muito vocês pesquisarem sobre o musical, vale muito a pena entender melhor, vale muito a pena escutar a trilha sonora, porque as músicas são incríveis, são recheadas de emoções e de coisas importantes, elas tocam mesmo. O musical, assim como o Quase Normal, ele emociona muito, posso ser bem sincero quanto a isso.
E eu acho muito bacana vocês pesquisarem mais, mas também entenderem sobre os assuntos que o musical traz. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio hoje. Realmente é um musical muito bacana, é uma temática muito importante. Eu espero de coração que vocês pesquisem mais sobre o assunto. E a gente se vê na próxima sessão.